Se até então você estava vendo os reviews de The Walking Dead e eles não tinham spoilers, a partir de agora pode ser que as coisas mudem, não só por visibilidade para o canal, como também porque eu quero retratar mais os assuntos que são abordados nas HQs que eu quero comentar aqui no canal. Então, caso você realmente não queira spoilers, saia desse vídeo, mas se você estiver disposto a ver alguns spoilers mais para abordarmos alguns temas, eu espero que você fique e a gente segue a partir disso. Então, para quem viu o vídeo com spoilers de The Walking Dead, sabe que o governador chacinou a galera do Rick. Várias pessoas foram perdidas, não só o Tyrese, que era o grande amor da Michonne, o pai da Maggie, que é o Herschel, tal como a Lori e o bebê foram atingidos, né? Bem perto do final, a Judith ali bem no colo da mãe. Cara, foi uma cena inacreditável assim. A mãe toma um tiro, cai com o bebê no colo, o bebê bate a cabeça no chão e já era. O Rick e o Carl sofrem uma perda do caramba e o time todo do Rick se separa no meio dessa confusão, dessa grande batalha. Então, quando chegamos no volume 9, Aqui Permanecemos, temos um quadrinho sobre luto. Um quadrinho que aborda bem necessariamente o que é perder alguém, como você lida com essa perda. E o que eu acho mais legal é como o quadrinho aborda cada assunto com os personagens de um modo muito diferente. Então eu quero trabalhar um pouquinho isso aqui neste vídeo e eu espero que vocês me acompanhem. Não importa quantas pessoas haja em volta, ou quanto uma área pareça limpa, não importa o que digam, o que você pense, você não está seguro. O que estamos fazendo é perigoso e não quero que você fique descuidado. Eu sei que você sabe o que está fazendo, sei que é esperto, mas basta um instante, Carl. Você sabe disso. Um instante e tá tudo acabado. Então fique alerta, o tempo todo. Nunca baixe sua guarda. Nunca. Prometa. O quadrinho começa primeiramente com a Michonne. A Michonne está naquele local. Eu não lembro agora se ela estava naquele ambiente no momento que estava tudo acontecendo. Eu acho que ela vai e volta. Eu acho que ela chega mais tarde porque ela ficou presa. Enfim, ela chega e vê o Tyrese morto. O Tyrese já virou um zumbi. Ela pega a espada, enfia ali, mata mais alguns e toma partida, né? Vai embora, segue o seu caminho. E então vamos para o Rick e o Carl. Na série, necessariamente, esse deve ser o episódio 9 ou 10 da quarta temporada. Eu imagino que seja o 9, que é exatamente o episódio que foca inteiramente no Rick e no Carl vivendo após os acontecimentos, os dois sozinhos. E no finalzinho do episódio eles encontram a Michonne. Basicamente é isso que a gente tem nessas primeiras edições do quadrinho. E o que eu acho muito legal é porque o Rick, ele tá meio perdido, ele não sabe muito bem que decisão tomar, ele se sente culpado por tudo que aconteceu desde a fazenda, porque ele que obrigou o time a sair da fazenda, a ir pra prisão, e aí deu todo aquele rolê na prisão, e agora eles perderam tudo, eles perderam muita gente, então ele sente muita culpa por isso, e faz muito sentido, principalmente se você comparar com a série. O final da segunda temporada, quando ele sai com o grupo da fazenda, ele fala pra galera, né? Ele fala assim, ó, isso daqui não é mais uma democracia. Se vocês quiserem me seguir, vocês seguem, mas vocês vão seguir as minhas ordens. Então, basicamente, o que o Rick tá assistindo agora é a culpa por isso. É a culpa pelo fato de que ele tirou a democracia de todo mundo e tudo cai nos ombros dele. Só que a real é que as pessoas decidiram seguir ele. As pessoas decidiram apoiar ele. Então a culpa não vai inteiramente por ele. Porém, no meio de tudo isso, ele se sente largado, ele se sente perdido, eles encontram uma casa. O que o Rick faz? O Rick se entope de remédio. Ele cai no chão, é quase como se ele tivesse pedido por um suicídio e ele fica com uma febre do caramba, né? Não chega a acontecer uma coisa muito alarmante, assim, de real suicídio, mas o fato é que ele vê algumas coisas ali pra tomar do banheiro, ele toma aquilo e capota. E agora sobra pro Carl lidar com toda essa situação, a ponto de que o Carl em determinado momento pensa que o pai morreu e o pai mostra que não morreu. Mas aí qual que é o lance mais interessante? O Carl é uma criança, o Carl deve ter ali uns 10 anos. Então a partir do momento que o pai tá debilitado, ele fala, tá, sou eu que tenho que cuidar da casa agora, sou eu que tenho que cuidar dessa família. É como se ele já notasse que o Rick tá perdido e ele precisa lidar com toda a situação. Então ele sai, vai buscar remédio, vai buscar suprimentos, ele enfrenta alguns zumbis, ele quase morre com esses zumbis. E aí, quando ele volta pra casa, ele sente que ele não precisa mais do pai dele. É quase como aquela criança que não quer acreditar no que aconteceu e ao mesmo tempo acha que é forte o suficiente. Ela se meio que cria uma defesa, né? Não quer chorar, não quer sentir o ocorrido. Ela quer simplesmente criar uma fortaleza. E é exatamente isso que o Carl faz. Eu acho muito interessante isso porque mostra uma visão que acontece bastante, né? Que é a pessoa querer ignorar o problema e achar que ela é capaz de tudo, que ela não depende mais de ninguém. Que é exatamente o que acontece com o Carl. É muito interessante porque ele entra numa mentalidade ali do tipo assim, pai, eu não preciso mais de você. Se você morrer agora, que diferença faz? Já perdi minha irmã, já perdi minha mãe, o que é perder mais um?
sabe? Só que é como se o Carl não estivesse vendo que ele é uma criança ainda, que ele tá num mundo onde ele pode, a qualquer momento um adulto pega ele pelo pescoço e já era, ele não tem mais noção das coisas, sabe? Então assim, é muito interessante porque ele cai nessa. E quando o pai parece que virou um zumbi, porque o Rick ele acorda meio, né, pra lá e pra cá, e é interessante porque o quadrinho ele dá uma sombra no rosto do Rick, então parece que ele virou um bicho. E aí o Carl tem essa impressão, mas aí o Rick consegue falar normalmente, e aí o Carl, o que o Carl faz? O Carl abraça ele, o Carl desaba, o Carl fala, pai, não me deixa sozinho, não me deixa aqui. Então é um momento muito catártico do tipo assim, eu vivi uma mentira por um curto período, mas eu não quero viver essa mentira de verdade, sabe? Eu quero ter você ao meu lado, eu quero ter você comigo, eu preciso de você, eu preciso de alguém pra poder me acolher. E é isso que o Rick faz, é isso que o Rick, beleza, mano, vamos se reerguer, vamos levantar daqui e vamos seguir em frente. E aí, em determinado momento, eles são atacados, a Michonne aparece, a Michonne salva eles ficam muito felizes. E aí uma coisa que eu acho muito interessante que o quadrinho começa a trabalhar é a relação dos dois como um casal, né? Porque na série, eu lembro que quando eu assisti The Walking Dead, ficou um sentimento muito misto pra mim, do tipo assim, nossa, não vi a química vindo, não vi essa relação sendo criada, sabe? Soou muito do nada. Enquanto que aqui eu já estou vendo os pontos. Talvez porque eu tenha a série já na cabeça, talvez. Mas eu acho que aqui eles fazem um negócio muito legal. Porque o que acontece? Antes deles encontrarem a Michonne, acontece um ponto muito catártico que na série tem, mas na série eles fizeram diferente. Porque, enfim, a Laurie morre tendo a Judith na série. Aqui não, a Laurie morre com a Judith. E aqui acontece a mesma coisa. Após o Rick se reerguer, né, dos remédios com o Carl, ele recebe uma ligação. Ele atende, opa, tem alguém precisando de ajuda, nossa, que legal, bom saber disso. Pô, não, a gente vai esperar vocês, vamos esperar, né, ter algum comunicado. Então o Rick, ele começa a receber uma chamada, que ele começa a responder e tudo indica que ele vai ter ajuda, que ele vai ter alguém para auxiliar ele, que ele e o Carl não vão estar mais sozinhos. E isso é muito interessante, porque vem num momento muito desesperançoso. Eles não só acabaram de perder uma esposa, uma mãe e uma filha, uma irmã, mas também eles perderam um grupo, eles estão sozinhos agora, eles não têm mais ninguém em quem se apoiar. Então aquilo é quase um pedido de ajuda, né? É exatamente o que eles precisavam na hora certa. Que coincidência, não é mesmo? O quadrinho passa, ele vai conversando com o Carl, eles vão se entendendo. Chega no final da edição, na ligação, a mulher fala, sou eu, Rick, é a Laurie. E aí o mundo do Rick desaba, como assim é a Laurie? E aí é interessante porque ele vê que o fio do telefone não está ligado, ou seja, aquilo lá não está funcionando de verdade, então não é a Laurie. E mesmo assim, ele se questiona, ele fala, não, mas será que é você mesmo? Como é que você poderia ter sobrevivido? E ela vai respondendo, até que chega no finalzinho da ligação e ele fala, não é você mesmo, né? E ela fala, é claro que não. Então assim, é muito interessante porque aqui nesse momento é um momento onde a gente trabalha um outro tipo de luto. O luto onde você não quer acreditar e você acaba alucinando. Você acaba tendo uma visão diferente sobre o que é que estava acontecendo. O Rick literalmente achou que a Laurie estava viva e por um momento ele realmente quis acreditar nisso. Ele se entregou para isso. Ele se entregou para as alucinações dessa ligação. E isso deixa ele basicamente pirado da cabeça. E aí o meu ponto para citar isso com a Michonne é por quê? Porque lá pro meio, pro final do quadrinho, tem um momento que o Rick ele sai depois de conversar ali com... Caraca, esqueci o nome agora do personagem porque ele já morreu na série nesse ponto, então eu não me marcou muito o nome dele, mas é o carinha de chapeuzinho. Eu acho que é Daniel, Dan, enfim, não é o Daryl. O lance é, ele conversa com esse cara sobre as mortes. Essa é uma parte muito interessante, aliás, porque é um momento onde ele ainda se sente culpado. Vai ter um momento dele com a Michonne assim também. Ambos os momentos são muito legais, porque o Rick, em ambos, fala assim, mano, eu não me sinto mais capaz. Eu não me sinto mais capaz de liderar o grupo. Eu não me sinto mais capaz de continuar com isso. Tudo que eu fiz foi errado. Tudo que eu fiz deu merda. Eu só quero agora continuar com o Carl. E é legal porque não só a Michonne puxa ele pra cima, fala, Rick, que isso? O que é que você tá falando? Ela literalmente joga uma verdade pra ele. Fala assim, pô, as coisas não aconteceram só por sua causa. As coisas não aconteceram do jeito que só porque você seguiu, sabe? Você não é o deus de tudo aqui. Você não é o cara que faz tudo acontecer, sabe? Porque acontece muitos lance, né? Da gente colocar o peso em cima dos nossos ombros, quando na real não é tudo a gente. Não foi tudo que partiu da gente como pessoa. Então o que a Michonne fala pra ele, endireita ele. Ela fala, que risco? Dormimos no carro, Carl pode deitar na cabine, você e eu nos revezamos na caçamba. Um dorme, o outro fica de guarda. Qualquer pessoa na estrada vai estar procurando carros abandonados. E vamos sentir o cheiro de perambulantes a quilômetros de distância. Acalme-se, Rick. Essa falta de confiança não condiz com você. E a cara do Rick é muito legal. Ele só presta atenção nela e agradece. Por quê? Porque exatamente ele tá ficando amedrontado por tudo que aconteceu.
a partir de agora, assim, como se tudo fosse um problema, como se, nossa, meu Deus, tudo é perigoso, eu não quero que o Carl sofra risco, e aí ela joga esse nele. Tal como quando ele conversa com outro personagem, a resposta dele é basicamente o que eu falei, tá? Ele tá falando sobre as decisões do grupo, sobre terem saído da fazenda, e ele fala, mano, isso não foi culpa sua. Talvez se a gente tivesse ficado aqui, um monte de preambulantes teria chegado, sabe? Porque uma coisa é certa, quando eles saíram, vários preambulantes podem ter passado por ali, outros preambulantes podem ter sido chamados pelo carro e foram indo pra prisão, e na prisão eles tinham uma cerca onde eles conseguiam segurar os zumbis, matando um por um, eles não teriam isso na fazenda. Então, enfim, é muito legal porque ele dá uma outra visão sobre os acontecimentos e faz o Rick repensar. Mas nessa, o Rick já toma uma decisão. Eu não quero mais que as decisões fiquem só pra mim. É uma democracia. As pessoas vão ter a sua opinião e o que todo mundo decidir, eu sigo junto. Então é legal, porque é como se ele quisesse tirar esse peso dele, mas eu também vejo isso muito como uma virada do personagem que não vai durar o suficiente. No final do volume, realmente não tem nada que ele volte ao normal, mas esse lance dele falar assim, não, eu quero que agora o grupo tome as rédeas, a gente vai tomar as rédeas, eu sinto que em algum momento vai dar merda e o Rick vai falar, não, eu que tenho que tomar as decisões, eu volto a escolher o que vai acontecer com esse grupo, e é isso, todo mundo cala a boca, entendeu? Porque, querendo ou não, por mais que o Rick esteja falando isso, todo mundo no quadrinho olha pro Rick como o ideal. Isso é muito interessante, porque ele é o policial, ele é o chefe, ele é o cara que desde o começo estava fazendo as coisas. Ele, querendo ou não, tá passando por um momento meio que perdido, pós uma perda, pós tantos acontecimentos traumáticos. É um momento agora de calmar, relaxar, conversar com as pessoas, que é exatamente o que ele tá fazendo, e então se reerguer. Eu acho isso muito legal, porque no finalzinho do quadrinho tem um momento ali com o Carl, que foi exatamente o que eu fiz de abertura no canal, que ele fala com o Carl do tipo assim, mano, independente do que acontecer, é eu e você, tamo junto nessa, não confie em ninguém, não abaixe a guarda, porque a gente abaixou a guarda e olha o que aconteceu. Então a partir de agora, a gente se mantém firme. Então aqui já é o pontapé dele se reerguendo. Isso é muito interessante, sabe? Um quadrinho que começa com o Rick e o Carl aqui no chão, e no final é eles um com o outro, botando firmeza um no outro e falando, é assim que a gente vai seguir a partir de agora, sabe? É uma virada, é um quadrinho tipo assim, fechadinho, perfeitinho, sabe? Muito bem pensado. E enfim, né? Falei de tudo isso, Michonne. É muito legal porque depois dessa conversa com o outro personagem, o Rick, ele encontra a Michonne lá no canto, falando sozinha. Ele fica, mano, o que é isso? Por que ela tá falando sozinha? Quando ele vai falar com a Michonne revela que ela tava falando com o namorado dela morto. Que, enfim, ela não sabe muito bem como explicar, é uma loucura, mas ela conversa com o namorado dela que morreu, que ela se sente culpada, e é uma coisa que reconforta ela. E aí o Rick vai lá e traz o telefone e revela pra ela em relação a Laurie. E aí os dois, é legal porque é um momento que os dois se entendem, tipo, nossa, nós dois somos meio malucos, né? Esse é o nosso jeito de lidar com uma perda, de lidar com a morte, de lidar com uma pessoa que a gente amava e que se foi. E tá tudo bem, sabe? No pós-apocalíptico, quem é que vai julgar a gente, né? Quem é que vai falar, vocês precisam de terapia, sabe? Só quem estiver lendo. Então, assim, é um momento muito, muito legal, que por mim faz total sentido e fecha assim, nossa, aqui é o estopim pra começar alguma coisa, sabe? Tipo assim, tá aqui, ó, as familiaridades, as coisas iguais. Na série, realmente tem os dois pontos, mas os dois pontos na série são abordados em momentos tão longes um do outro, que essa familiaridade entre eles não casa, não fica tão claro. E aqui fica, e isso eu achei muito legal, achei um ótimo já preparativo para talvez no futuro eles desenvolverem um relacionamento, né? É um momento que eles se acertam, e é legal porque é uma coisa que a gente não consegue julgar. É uma forma de lidar com a morte, mas, pô, quem sou eu para julgar em relação a isso, sabe? Como é que eu agiria em relação a isso? Não sei. Então, vai de acordo com as situações. E aí nessa eu já caso com o Carl, porque o Carl, em determinado momento, ele reencontra a Sofia, né? Ele fica muito feliz, né? Abraça ela e tal. Só que ela age do tipo assim, não, minha mãe tá viva. Aí o Carl fica, não, sua mãe tá morta, né? Que no caso, nos quadrinhos, a Sofia realmente perde a mãe, né? A Carol se mata ali por, enfim, sofrimento, depressão, não estar se sentindo legal com todo mundo ali. Eu tô falando depressão, mas assim, gente, eu não sou o cara que estudou psicologia pra poder dar a informação exata, sabe? Mas ela tava a todo momento ali querendo se sentir importante, querendo se sentir dentro do grupo, e ela não conseguia se sentir em área nenhuma, sabe? Ela se sentia realmente sozinha. Ela foi traída pelo Tyrese com a Michonne, o Rick e a Laurie não aceitaram fazer um trisal com ela. Então, enfim, vários acontecimentos. E aí ela realmente se mata. Então a Sofia perdeu uma mãe. E a Sofia fala, não, eu ainda tenho minha mãe tá no outro quarto. Quem tá no outro quarto? A Meg. Então a Meg tá realmente cuidando da Sofia desde que, né, ela perdeu a mãe. E o Carl fica, sua mãe não tá morta. E aí, beleza, para por aí. Eles se abraçam, tá, tamo junto, eu te amo e é nóis. Né? É fofo, é muito fofo a relação do Carl com a Sofia. Só que aí o Carl chega no outro, um pouquinho depois ele vai dormir ali com o Rick, e ele fala, pô, a Sofia é maluca. Ele fala, como assim? Por que a Sofia é maluca? Ele fala, porque ela acha que a mãe dela tá viva, sendo que a mãe dela tá morta.
E aí o Rick, cara, o que o Rick fala pra ele é muito, muito legal e diz muito sobre tudo que a edição tá dizendo como um todo, e que é o que eu tô querendo refletir aqui um pouquinho com vocês. Não é. E você certamente não deveria pensar assim. Estamos cercados de morte. Estão todos morrendo à nossa volta, o tempo todo, a ponto de termos nos acostumado com isso. É um mundo bem complicado para alguém que está crescendo. Bem complicado mesmo. E eu odeio que seja o único mundo que você tenha. Mas aquela garota, aquela pobre garota, ela tem problemas suficientes na cabeça sem ter que se preocupar com o que você acha dela. E por Deus, se torna as coisas um pouco mais fáceis para ela, então não deveria ser um problema para você. Ou, olha o peso disso, olha a força disso. Isso que é diálogo, isso que é conversa, sabe? E é muito sentível, é muito palpável. É exatamente, pô, quem é a gente? A gente como espectador para julgar um mundo desse? E é legal essa edição, principalmente, trabalhar isso, porque realmente durante 8 volumes de The Walking Dead a gente viu muitas mortes acontecendo. Então tem um quadrinho onde eles finalmente parece que estão pirando com a cabeça e cada um encontra seu jeito de lidar com isso, seja conversando com o morto, seja se culpando, seja criando uma autodefesa, ou então criando uma mentira mental, que seja. Se é para as coisas ficarem mais fáceis, se é para você continuar são, então é assim que as coisas devem ser. Então, isso é muito legal, sabe? Eu acho muito poderoso. Tal como chega perto do final do quadrinho, tem um momento ali que o Glenn tá junto com a Meg, eles acabaram de conhecer o Abraham, o Eugene, né? Então, tipo assim, eles acabam encontrando aquele trio que chega exatamente na 4ª temporada de The Walking Dead. E o trio tá falando assim, então, mano, ou vocês vão com a gente porque o Eugene é o cara que sabe de tudo, ou vocês ficam aqui. E aí a Meg fala com o próprio Glenn, tipo assim, eu quero ir embora. E o Glenn fala, pô, mas é a sua casa, é a fazenda, é a sua família morando aqui, eu achei que você ia querer ficar aqui pelas lembranças. E ela fala, eu não quero lembrar de mais nada. Então, tipo assim, eu quero ir embora. E aí você fica, mano, olha que pesado, sabe? A pessoa prefere esquecer tudo que a vida dela um dia já foi, esquecer todas as pessoas que fizeram parte dela, só para que ela consiga seguir em frente, só para que ela não sofra, só para que ela não se perca mentalmente. Eu não sei até que ponto isso vai chegar nos próximos volumes, né? Se a Meg vai se perder cada vez mais, ou se ela vai em algum momento desabar junto com o Glenn, mas é muito forte porque nesse quadrinho ela acabou de descobrir, né, que o Herschel morreu, então ela percebe que cada vez mais ela tá perdendo pessoas da família dela. E ela falar isso é um outro ponto que aí é um luto que eu já acho que é já se perde demais. A Sofia é mais compreensível. Eu perdi uma mãe, mas tem uma pessoa cuidando de mim. Eu prefiro ver, né, como uma outra figura materna e a gente segue com isso. Eu tenho mãe ainda, não tô sozinha no mundo, sabe? Já a Meg é um lance mais eu quero esquecer. E eu acho que é muito forte isso, porque quando a gente perde uma pessoa, a gente tem que manter a memória dela viva, sabe? A memória dela foi o que tornou a gente quem a gente é. As experiências com essa pessoa foi o que tornaram a gente quem a gente é. Então, você simplesmente querer se desfazer disso é quase como se você estivesse querendo que essa memória, que essa pessoa fosse realmente esquecida, que ela não existisse nunca mais, que ela não fizesse parte mais de você, sendo que foi uma pessoa que você amou, sendo que foi uma pessoa que fez parte de você. Então, esse pensamento é muito pesado. O Glenn na hora não sabe o que falar, fica em silêncio, e é um momento bem que eu acho forte, assim, catártico, né? É diferente, enquanto que o próprio Carl, enquanto isso, tenta entender a Sofia, conversa com ela, e enfim, é bem fofinho assim, né? Tipo, ele fala, tá bom, vou abraçar sua loucura aqui, minha linda. E, enfim, são só crianças, tá? Não levem tanto a sério isso que eu tô falando. Mas eu gosto muito de como esse quadrinho ele aborda isso, sabe? Como cada um tem um luto diferente, como cada um lida de uma forma diferente e como cada um aprende a se resolver de algum jeito, sabe? Aprende que tá ficando meio doido, tem que se controlar, aprende a talvez abraçar isso aqui, mas também não deixar isso levar a sua cabeça pra isso, né? A ponto disso te consumir. E ainda assim, cada um tá pensando de um jeito diferente, cada um tá lidando com isso diferente. E ao final do quadrinho vem uma nova esperança, né? Vem um novo grupo, fala, ó, tem uma opção aqui, isso daqui pode ajudar a gente pode sair daqui, se vocês continuarem aqui, pode continuar. O Abraham faz um baita de um discurso em relação a mortos-vivos, né? Do tipo assim, então, uma hora eles vão se unir, e eles são burros, mas se eles ficam juntos, eles viram espertos, e aí, parça, eles podem chegar aqui, e aí já era pra vocês. Se vocês quiserem ficar aqui, show, mas se vocês quiserem ir com a gente, tá aí o convite. E aí o final do quadrinho é exatamente o grupo do Rick indo, e aí o Rick faz o discurso ali por causa do tipo assim, ó, essa galera nova aí, não bota fé não, sabe, não relaxa. Eles podem estar parecendo legais, mas em algum momento eles podem ir contra a gente, e é bom que eu e vocês estejamos preparados. E aí o Rick fala, pai, tamo junto. E aí vai ele, o Carl e a Michonne no carro, né? Então, tipo,
forma essa aliança dos três mesmo, que é muito legal e que na série fizeram muito bem nesses episódios da quarta temporada mesmo. Acho que na terceira já tinha um episódio que foi trabalhado isso, mas enfim, a série trabalhou muito bem a relação desses três e aqui é um momento do quadrinho que fecha isso muito bem e eles vão embora. E aliás, caso você esteja em dúvida, eu depois fui ver a série, né, pra ter uma noção. Esse discurso que o Rick faz pro Carl sobre não confiar acontece no primeiro episódio da quinta temporada de The Walking Dead. É após vários acontecimentos, é quando eles estão na igreja. É mais em relação ao padre do que o Abraham. Enfim, mas ainda assim acho que tá valendo, né? Porque o Abraham também é um cara que eles ainda estão conhecendo ali naquele momento da série. Enfim, sobre o quadrinho, eu achei um baita de um quadrinho, achei muito pesado, achei muito legal como ele foi um quadrinho mais de relaxar, realmente não tem muita morte, assim, muito zumbi, umas coisas assim. Ele é mais reflexivo, ele é mais sobre luto, sobre perda, sobre como a gente lida com isso. E aí, como você lidaria com isso, sabe? É um quadrinho que eu acho legal porque ele mostra de vários pontos como assim, algumas coisas podem soar bizarras, algumas coisas podem não ser recomendável, mas se você tá confortável, se você consegue seguir em frente, se você não deixa isso te consumir, não deixa isso te abalar, então vamos em frente. Então vamos seguir com isso. Sabe, se algum momento te abalar, não fique sozinho, não deixe isso te quebrar, sabe? Lembre quem você é, lembre tudo que vocês passaram, lembre que nem tudo é culpa sua. E não tem porque você colocar um peso nos ombros tão forte quanto os que você está colocando. Baita volume, ansioso para ver o que vem a partir de agora, né? No volume 10, daí pra frente com The Walking Dead. E espero estar aqui novamente para comentar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem nos comentários o que é que vocês acharam, o que é que vocês curtiram ou talvez não gostaram, se vocês curtiram entender um pouco sobre esse volume, caso vocês não tenham lido. Há um agradecimento aí aos apoiadores do Catarse, que fazem o canal continuar e que ao mesmo tempo dão apoio para esse tipo de vídeo. E enfim, é sempre bom voltar para falar sobre quadrinhos com vocês e eu estava com saudade. Muito obrigado, valeu, falou!